Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Jimmy Giovanni e nós vamos hoje para a aula de contabilidade. Nós vamos falar aqui acerca de conceitos, vamos falar aqui acerca de objeto, de finalidade, de objetivo da contabilidade. Essa primeira aula é uma aula para que você venha compreender como que cai a contabilidade no seu concurso público, principalmente você que não tem base nenhuma. Eu sou bacharel em ciências contábeis, então vai ser um prazer estar pegando na sua mão. Isso aqui, pessoal, é matéria para se vender, para vender curso. Você tem de graça aqui. Então, se você puder me ajudar, eu vou te agradecer. Se você se inscrever nesse canal aqui, me ajuda muito. Se você der um like, ajuda demais. Agora, se você comentar, aí sim vai me deixar mais feliz, vai me deixar mais engajado a trazer conteúdos como esse, tá bom? Vai ser direto ao ponto aqui. Vamos lá. A primeira coisa que eu trago para vocês é acerca de uma questão. Olha essa questão que lá na frente nós vamos respondê-la, lá na frente você vai poder compreender. Considerando os conceitos, nós vamos entender conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue o item que se segue. Talvez você não sabe ainda quais são os objetivos, quais são as finalidades e quais são os conceitos. Tudo isso nós vamos aprender aqui, tá bom? De graça, de graça. Coletar informações, sintetizá-las e registrá-las são algumas das ações que visam ao acompanhamento sistemático do objetivo das ciências contábeis. Certo ou errado? Poxa, você ainda não sabe. Então nós vamos passar, nós vamos pular isso aqui, depois nós voltamos para essa questão para você poder compreender. O que eu trago para vocês aqui, pessoal? Esse conceito. Qual que é o conceito de contabilidade? Quando você fala em contabilidade, eu acredito que seja a mesma coisa que eu achei quando comecei a estudar para concurso público, quando comecei a estudar ciências contábeis, eu achava que ia ser só números, só cálculos. Não é assim, não funciona dessa forma. Até existe cálculos, você precisa sim fazer cálculos em alguns momentos. Lá em DRE, quem sabe você vai fazer cálculos, e quando você vai fazer uma análise de custo, você vai falar questão de números, mas não é isso. A contabilidade, ela tem aqui um grande aparato, é uma ciência, tá? É uma ciência que estuda e que controla e que interpreta fatos ocorridos num patrimônio das entidades mediante registros. Isso aqui já fala tudo. Então, quando você falar, nós estamos falando de uma ciência, certo? É ciência exata? Não é ciência exata, tá? É uma ciência de estudo, é uma ciência social, ela não é uma ciência exata. Se cair na sua prova, CESP cobra isso, outras bancas também cobram isso. Ela é ou não é uma ciência exata? Não é, tá errado. Não é ciência exata. Então fica com isso. Quando nós falamos de conceito, nós estamos falando de controle, nós estamos falando de registro, nós vamos estar falando o quê? De fatos, daquilo que aconteceu. Imagine que você tem um mercadinho mesmo, você é dono de um mercado, né? Você é dono do mercado. Você precisa saber quantos funcionários tem, você precisa saber qual é o salário desses funcionários, você precisa saber se esse funcionário tem hora extra ou não tem. Se você tem esse mercadinho, você precisa saber se você vai ter estoque suficiente para atender as demandas futuras, quanto que saiu o teu estoque hoje, por quanto que você vai vender. Ok, então imagina que você tem um estoque, imagina que você está tudo redondinho. Será que você não precisa ter controles? É isso que a contabilidade traz para nós, ela traz registro, ela interpreta, tá bom? Imagine que agora o Jimmy queira comprar o seu mercado. O que eu vou pedir para você? Vou pedir históricos da sua empresa, vou pedir ali um balanço da sua empresa. Nós vamos estudar tudo isso lá na frente. Mas quando eu olho, eu vejo que eu consigo compreender que existem dados dessa empresa e que através desses dados eu posso tomar uma decisão, tá bom? Então o conceito é isso, tá aqui escrito para vocês, o Hilário Franco trouxe um conceito para você poder compreender. Vamos para frente. Qual é o objeto da contabilidade? Pessoal, o objeto da contabilidade é simples, é o patrimônio. Isso, objeto, patrimônio. Então, quando a contabilidade ela está atuando no patrimônio
da pessoa, do patrimônio da empresa. Como nós estamos falando de concurso público, nós estamos falando de patrimônio de empresas, tá bom? Então eu estou falando aqui de patrimônio de empresa. Mas, claro que se depois a divisão de sócios, da pessoa física, é outra história. Nós não vamos adentrar nesse assunto aqui. Mas a contabilidade, ela é a ciência do patrimônio. É ela que vai registrar, é ela que vai ter todo o controle, é ela que vai ter um raio-x de como que funciona a empresa, tá bom? Ela não toma decisões, ela não é exata. Se ela não for alimentada de uma forma certa, se ela não tiver ali uma auditoria muito bem feita, pode ser que as informações venham a levar a algum tipo de interpretação errônea, ou então fazer com que as pessoas, os tomadores de decisões, eles vão seguir por um caminho errado. Mas, entenda o seguinte, o objeto da contabilidade é o quê? É o patrimônio. O que a contabilidade estuda? Patrimônio. Cai muito em prova, pessoal. E não ache só que é prova lá para quem está fazendo ensino médio, de noções, não. É uma matéria que é muito cobrada até hoje. Vamos lá. Questão de prova. O objeto da contabilidade, na teoria contábil, atual, é mais que o conjunto de bens, direitos e obrigações de propriedade das entidades. Será que isso aqui está certo ou está errado, pessoal? Veja o seguinte, quando eu falo que a contabilidade ela é abrangente, eu não posso simplesmente olhar para ela e falar, ela só cuida dos bens da empresa. Está errado. Ela cuida só dos direitos da empresa. Está errado. Ou então não, ela só cuida das obrigações. Não, ela está englobada tudo isso aqui. Quando eu falo do objeto, eu estou falando de patrimônio. Patrimônio é bens, é direito, é obrigações, é propriedade. Nós estudaremos tudo isso lá. Então essa questão está certa, tá bom? Questão certa. Vamos para frente. O objeto da contabilidade, ele sempre foi bens. Sempre foi bens, direitos, obrigações da entidade. Agora vejamos o seguinte, o que eu estou trazendo para vocês aqui para que nós possamos compreender? Eu estou trazendo gestão de empresa, tá bom? Transparência e controle, impacto econômico e social. Além de tudo isso, o objeto dessa contabilidade é o quê? É a gestão dessa empresa, para que nós possamos ter o quê? Algo bem alinhado, bem definido acerca daquilo que nós estamos gerenciando, né? Eu sou hoje gestor de empresas muito grandes. E sabe o que eu preciso às vezes? Ou melhor, sempre dados. Eu preciso de dados. Olha lá o 2, transparência e controle. Não adianta eu só ter dados se os dados estão totalmente obscuros. Eu preciso ter dados concretos, dados concisos, tá bom? Olha só, impacto social, econômico-social. É o papel da contabilidade isso aqui, fazer toda essa parte de controle. É exato? Não, não é ciência exata, mas ela é o quê? Ela é uma ciência social. Então vejamos o seguinte, olha esses 3 pontos, é um pouco mais aprofundado isso. Quem estuda só objeto acha que é só patrimônio, mas tem classificações, e classificações muito simples, classificações que você consegue compreender. Vamos para frente? Qual é o objetivo? Se eu tenho objeto da contabilidade, que é o patrimônio, também tem objetivos. Eu vou ter aqui a norma, né? Norma brasileira de contabilidade, de estrutura, de conceitos, mas veja o seguinte, eu até deixei amarelo para vocês aqui. O objetivo da contabilidade é fornecer, o foco disso é fornecer informações principalmente para grupos específicos. Imagina o seguinte, vamos lá, você tem um mercadinho, ok? Ok. Esse teu mercadinho, você está faturando lá 50 mil reais. Legal. Tem alguma coisa a ver comigo que chego lá só comprar uma bala, um biscoito na sua contabilidade, o quanto você fatura? Nem um pouco. Eu só quero saber se o produto está legal, se está na data de validade correta, vou comprar meu biscoito e vou embora. Agora, o porquê então essas informações são tão importantes? A informação é tão importante para quem detém desejo disso. Né? Tirando o governo, desculpa a brincadeira, que é doido para saber o nosso faturamento para poder taxar, para poder colocar imposto. Agora vamos supor que eu sou um sócio investidor. Eu chego para você e falo para você, ô querido, minha querida, eu quero investir na sua empresa. Eu preciso dos dados contábeis da sua empresa. Essas informações, o objetivo da contabilidade é trazer essas informações. Jimmy, e se essas informações estiverem erradas? Ela está cumprindo o seu papel. O objetivo é em trazer informações.
Entenda o seguinte, a contabilidade só existe através de uma ciência social e através de pessoas que vão lá e alimentam. A prova vai trazer exatamente isso. Vai dizer, olha, os objetivos são trazer dados concretos, concisos e que não erre. Errado, já está errado por aí. São dados, correto, exatamente, são dados, mas esses dados eles são alimentados por pessoas, são alimentados por gestores, por pessoas que podem enganar, pode errar, ou você nunca viu um caso de escândalo aí que os gerentes, os diretores, os sócios ali fizeram algum tipo de falcatruagem, né? Existe muito. Então, o quê? O papel fundamental, o objetivo da contabilidade é trazer informações. Então lá, o objetivo da contabilidade é o controle desse patrimônio. O objeto é o patrimônio, o objetivo é controlar esse patrimônio, tá bom? Vamos lá. Finalidade da contabilidade. A finalidade, pode ver que tudo está correlacionado. A finalidade da contabilidade é fornecer informações aos interessados. Eu já falei isso aqui, né, no objetivo. Já falei exatamente isso. Eu estou controlando o patrimônio no objetivo e eu estou aqui agora na finalidade trazendo este controle, essas informações para quem entende direito. Para eu que quero investir na sua empresa, quero comprar a sua empresa ou por qualquer outro motivo. Sou um auditor, né, sou um consultor. Então, eu quero, por algum motivo, ter esses dados contábeis. Ou então, eu sou o contador, eu preciso dessas informações corretas, eu preciso dessas informações certas para poder gerenciar e poder dar informação. Agora, vejamos o seguinte, olha lá, eu já até coloquei de cara essa questão de prova. Nem deixei interpretação para você. O objetivo fundamental da contabilidade hoje é fornecer informações que auxiliem a tomada de decisão econômico-financeiro a todos os interessados. Tá errado. Por quê, pessoal? Todos interessados? Quem são esses todos interessados? É um grupo de pessoas interessadas. Né? Por que talvez eu estou interessado? Veja assim, ó, quando está abrangindo aqui, ela está dizendo todos, e muitas pessoas erraram nessa questão, e quando eu fui olhar essa questão, eu falei, poxa, mas cadê o erro? Foi difícil até para mim achar. E eu achei. A palavra todos está dizendo que todo mundo que quiser é importante, ele é interessado nas informações da contabilidade e o objetivo dela é trazer informações para todos. Não. A contabilidade tem por objetivo trazer informações sim, para poder trazer análise sim, mas não é para todos os interessados, mas são para os interessados que realmente faz sentido ter essas informações. Não adianta, eu estou curioso, estou interessado em saber quanto você fatura. E daí? Se eu não tenho uma relação de decisão, uma relação concisa, contratual contigo. Então não é todos, toma bastante cuidado isso aqui, porque isso aqui eu vi bastante pessoas caírem nessa questão. Ó, acabamos de chegar no fim da primeira aula aqui, eu volto com vocês na próxima aula, pessoal, falando sobre bens e direitos. Nós vamos falar sobre bens e direitos, e aqui começa o negócio a ficar um pouco mais gostoso. Essa primeira aula é uma aula para você respirar, você entender um pouquinho, né? Coloca no 2x, ou então volta para ela, vai em cada tópico. Jimmy, eu tô com dúvida. Escreve aqui no comentário, dá a sua participação, porque eu vou trazer todo esse conteúdo aqui toda semana para vocês, gratuito, grátis, tá bom? Então eu fico por aqui, um abraço e até a aprovação.